Fala, turma. Sejam bem-vindos ao Os Mentores, o podcast que tem como finalidade mudar a sua mentalidade e, consequentemente, a sua realidade. Hoje falaremos sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E do meu lado está aqui o meu co-host, Gabriel. Bom dia, rapaziada. Então, mais um aqui para o segundo episódio. A gente vai falar um pouco sobre esses investimentos que vão gerar responsabilidade para vocês, porque automaticamente a responsabilidade é dinheiro. Entendeu? A gente lida com isso, a gente vai estar instrucionando vocês. E imagina se você tivesse nascido há 4.000 anos atrás, na cidade mais rica da antiguidade, e descobrir ferramentas e insights que transformaria a sua realidade. E esse livro, ele traz à tona um conhecimento muito fácil de ser aplicado na nossa vida financeira, que é entender sobre dinheiro e poupar o dinheiro. Mas além de poupar, saber investir e onde você está investindo esse dinheiro. Trataremos sobre alguns tópicos aqui, e eu mais o Gabriel vai destrinchar alguns deles, e vamos começar aqui sobre uma das 7 soluções para a falta de dinheiro. Comece a fazer o dinheiro crescer. Gabriel, para você, além do trabalho, quais são as formas de fazer o dinheiro crescer? Para mim, as formas são investimentos. Quais tipos de investimentos? Renda fixa, renda passiva, emergencial, criptomoeda, bolsa de valores, tudo aquilo que faz o dinheiro ter aquela rotatividade. Para mim, isso que gera a movimentação do dinheiro para que ele venha a crescer mais e mais. E a última questão é você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. Com certeza. E quando se trata de fazer o dinheiro crescer, turma, todos nós acredito que temos um trabalho comum. E assim, às vezes a gente fica limitado muito a ganhar X valor e não pensar em fazer esse dinheiro crescer. Além de saber investir, você também tem que aumentar a sua renda. Ou seja, o quanto você ganha vai dizer muito sobre o fator enriquecimento seu. Ou seja, fazer o dinheiro crescer, como o Gabriel bem disse, é saber investir em renda fixa, alocar em ações, em criptoativos. Tudo isso faz o nosso dinheiro crescer. Mas além de fazer o dinheiro crescer, tem que ter estratégia para isso. Ou seja, é você estudar sobre temas importantes, como a inflação, como é a taxa de juros, o que é renda fixa, o que é FGC, o que é CDB, CDI. Então, tem vários caminhos que você tem que trilhar antes de chegar e aplicar o seu dinheiro em algum investimento. Ou seja, o conhecimento é o principal ponto. Busque conhecimento, né, Gabriel? Com certeza, porque o conhecimento, ele, como a gente sempre falou no primeiro episódio, é a base de tudo, né? Com certeza. E sem a questão da disciplina, né? Tem que ter aquela constância de estudar, tem aquela questão de entender o que é o dinheiro, entender o conhecimento que você está abrangendo para poder investir. Porque o investimento tem risco, não tem, João? Com certeza, sem dúvida. Se você não souber onde você está alocando o seu dinheiro, você corre risco de perdê-lo. E no Brasil, né, cara? No Brasil, a gente fala do Brasil porque é o país onde a gente nasceu, a gente vive. Há uma séria necessidade de educação financeira e também uma certa disciplina da sociedade, porque tem muita gente que ganha bem, mas que também não consegue juntar pela falta de autodisciplina, né, Gabriel? E você, como está nessa pegada de disciplina, de alta performance, sabe muito bem que um dos fatores que faz a pessoa romper é a disciplina, né? Com certeza, porque a constância é a base de tudo, né? Se você sabe investir seu dinheiro, automaticamente você vai ter esse retorno, você vai ter esse lucro. Mas se você não tem nem noção do que você está fazendo com o seu dinheiro, você não vai chegar a fazer o dinheiro evoluir, a esse crescimento, né? Automaticamente, porque você, tudo que vê você quer gastar, tudo que vê você quer comprar. E isso faz com que a sua queda financeira venha a ter a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque você não está vendo. Você não está vendo o que está acontecendo. Eu normalmente tenho tudo anotado do que eu estou gastando. Porque eu estou vendo que eu estou gastando, porém, eu sei que eu tenho meu controle financeiro. Entendeu? Muita gente às vezes ganha... eu digo muito sobre isso. As pessoas, não importa quanto que você ganha, importa o que você faz com o teu dinheiro. Entendeu? Então, por exemplo, você ganha R$1.000. Se você ganha R$1.000, o que importa é o que você está fazendo com ele, não o quanto que você está ganhando. Entendeu? Até porque você pode investir ele fazendo regra de 3, tanto prazeres momentâneos, como renda fixa, como emergencial. Entendeu? Então, eu uso muito essa regra de 3 para poder me adaptar ao controle do meu dinheiro. Entendeu? É interessante você falar sobre isso, que o segundo ponto é sobre isso, né, cara? Controle de gastos. Eu acompanho algumas pessoas no meu trabalho que tiram algumas dúvidas sobre dinheiro e muitas delas ganham super bem. Não é um salário de um executivo da Vale ou da Petrobras, mas
para a realidade dela e para nossa realidade ele ganha bem. E sempre entra um ponto, cara, dela pensar, pô, eu ganho bem, mas por que não sobra? Porque ela não sabe o que ela tá gastando. Ela não tem um embasamento do quanto ela gasta numa compra do mês, quais são os gastos fixos, que são água, luz, internet, gás. Ela não tem esse controle e no final do mês ela fica no 0 a 0. Mesmo ela tendo um salário bom, ela tem esse empecilho de pensar, pô, eu ganho bem, mas não sobra. O que eu tô fazendo com o dinheiro? E ela não sabe para onde esse dinheiro que sobra tá indo. Muitas das vezes tá indo pra uma compra na Shopee, iFood. Então, assim, é importante as pessoas anotarem, como você bem disse, o quanto tá entrando de salário, mas o quanto tá saindo. Porque, beleza, eu sei quanto entra, eu ganho 10 mil reais por mês. Mas chega no final do mês, você tá no 0 a 0, pra onde tá indo esse dinheiro? Vamos supor que você tem um padrão de vida de 5 mil. Ou seja, dos 10 mil reais, tem que ter 5 mil reais. Pra onde tem esses 5 mil? Muitas das vezes a pessoa vive de ostentação. Ela gasta. Quando chega no final do mês, ela tá devendo. Ainda se pergunta ainda o que ela gastou. Exatamente. Na verdade, ela não sabe. É aquela questão de contabilidade, né? E você tem que saber controlar o que entra e o que sai do seu dinheiro, pô. E você não precisa ser um economista renomado, formado em Harvard ou em qualquer outra universidade lá fora, pra ter esse controle, né, cara? Exatamente, algo tão simples que a sociedade, muitas das vezes, não tem. Eu mesmo, quando eu comecei a controlar meus gastos, eu fiz basicamente a seguinte coisa. Criei um grupo entre mim e minha esposa, que somos nós dois em casa que gastam dinheiro. Meu filho tem 2 anos, então ele não sabe mexer com dinheiro. E assim, eu criei esse grupo, gastos do mês de setembro. A gente tá nesse mês. Todos os gastos que a gente tem, vem do cartão de crédito, cartão mesmo, débito. E toda compra que a gente faz, ela gera um comprovante. Ou seja, eu compartilho esse comprovante no grupo. Quando chega no final do mês, a gente senta, eu e ela, e fala, amor, vamos ver quanto a gente gastou. E, assim, nosso padrão de vida é super tranquilo, não é um gasto exorbitante, mas também não é pouco, porque a gente tem um filho. E assim, passou do que a gente gasta fixo, a gente já se pergunta, para onde está esse dinheiro? E eu criei um outro grupo, que são os gastos variáveis. Ou seja, uma compra na Shopee, como muita gente faz no Brasil hoje em dia, não só no Brasil, também como no mundo. Gastos com, sei lá, um cafezinho na padaria, às vezes. Eu boto tudo isso. Controle de gastos é você controlar até 1 centavo que sai a mais, até R$1.000. Se você acha que só precisa controlar quando sai muito, você nunca vai ter esse controle. Gostei desse método, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse método. É simples, cara. Mas eu gostei e vou acabar aplicando. Claro, com certeza. Vou começar hoje. Tudo que eu gastar, eu vou começar a mandar comprovante pra eu mesmo, exato, né? Cara, WhatsApp, exato. Porque eu tenho que controlar essa questão. Porque, como teve um exemplo aí de um cara que falou sobre isso comigo, um conhecimento, né? De que às vezes a gente gasta a gente não deixa de gastar 1 centavo, por exemplo, que faz uma compra de R$9,99, né? Aí, esse 1 centavo que sobra, automaticamente a gente anula, a gente esquece, entendeu? Porém, se você botar na ponta do lápis e começar a guardar esses 1 centavo, você pode ficar milionário com isso, entendeu? Porque normalmente a gente ignora esses 2 centavos, esses 3 centavos, entendeu? Mas isso faz uma diferença enorme. Se você separar uma conta só para os centavos que você está deixando, ali você vai se tornar milionário. Claro que é a longo prazo, mas, cara, a gente ignora muito essa parte. Claro, e é verdade, cara. Eu acho interessante, cara. Muita gente tira essa dúvida. E é algo simples, cara. Eu não paro, às vezes, para falar para as pessoas sobre ações, sobre bolsa de valores. Muitas das vezes, o primeiro ponto, a primeira transformação, não está em ela aplicar em uma ação ou no fundo. Está em ela aplicar na educação dela mesma, né? Porque, igual você falou, cara, muitas das vezes 1 centavo não vai fazer diferença no curto prazo. E talvez também no longo prazo não faça tanta. Mas o principal ponto nem é a transformação financeira, mas a transformação de mentalidade, né? A pessoa começa a controlar 1 centavo que sai, ela tem que controlar R$1, R$2. Então o controle, ele funciona exatamente assim. Você entender que precisa ter esse controle. E não depende do quanto sobra, se é 1.000 ou 2.000 ou menos. É preciso ter esse controle, né, cara? Cara, te falar, igual eu tava pensando aqui, eu tava longe ainda. No questão do Uber, né? Eu falei, pô, deixei R$2 pro Uber, né? Aí na minha cabeça, mais pra frente, eu posso depender desses R$2 que eu deixei pro Uber, entendeu? Então a mesma coisa que esse 1 centavo, pô. Mais pra frente, posso depender dele e acabar não tendo. Até porque quando a gente vai pegar o ônibus, normalmente, a passagem é R$4,70, você dá 5 pro cara. O cara não quer te dar 30 centavos de troco. Aí automaticamente, o que acontece? Mais pra frente, você tem 4,50. E o cara não quer te deixar você passar por causa de 20 centavos. Entendeu? Então fica, caraca, como assim? Entendeu? Mas, então, como eu te falei, faz a diferença, não faz? Verdade. Mas tem um ponto também, uma contradição aí que eu vou entrar um pouquinho, só pra gente não ficar tão
sei lá, tão avarento, né? Porque muitas das vezes a avareza também é um pecado que impede a gente de progredir. Tá, isso é verdade. Essa questão do Uber eu até achei engraçado porque eu não sabia que você ia dar R$2 de caixinha. Mas R$2, cara, não faz tanta diferença, mas é como você falou, não pode ser constante, né, Com cara? certeza. Tem que saber também valorizar o seu dia, mas também não pode ser extremo, né, cara? Deixar de dar R$2 na caixinha do Uber. E assim, é o que eu dei o exemplo, e o Gabriel achou interessante, acredito que você que está assistindo também possa achar, é criar um grupo. Talvez você não precisa de mexer na planilha, um Excel, um notebook. Talvez você não tenha um notebook. A gente também fala para uma realidade das pessoas que não têm. Básico. Você cria um grupo entre você, ou se você é casado, cria você e sua esposa, ou se você não é casado, é solteiro assim como o Gabriel, cria um grupo com você, onde você possa mandar os seus gastos. Ah, João, mas eu não uso cartão, então não tem como mandar. Claro que tem, sabe digitar? É só falar assim, ó, usei hoje R$100 na compra no Guanabara, ó, fazendo mexer no Guanabara, tá vendo? Erradamente, não tá patrocinando a gente. Gastei R$100, bota esses R$100 lá, digita. Gastei R$100 no Guanabara, tal data. E automaticamente você vai criando esse hábito. Quando você perceber, já terá tido um resultado muito bom, cara. Esse livro é tão importante que você lê, eu vou fazer até uma indicação novamente, O Homem Mais Rico da Babilônia. Aqui a gente não está entrando no termo religioso. Muita gente sabe que a Babilônia foi uma cidade perversa, no sentido de muitos pecados da carne, enfim. A gente está trazendo ferramentas que foram usadas há milênios e que ainda hoje faz total diferença na nossa transformação financeira. Aqui a gente não está falando sobre temas religiosos, tá ok? Então é isso, a gente vai falar sobre temas e ferramentas que funcionam e funcionavam para trazer para nosso cotidiano hoje em dia, né, Gabriel? E eu vou entrar num tema aqui que eu vou falar mais sobre ele, mas acredito que o Gabriel também tem muito a acrescentar, que é multiplique seus rendimentos, né? Não adianta nada você ganhar e poupar e não saber onde vai alocar esse dinheiro, né, Gabriel? Vai, assim, ó, eu vou talvez jogar para Gabriel, se ele quiser dar uma sugestão, alguma dica e quiser falar sobre o assunto. Antes disso, eu ofendi aqui que você me chamou de solteiro. Mas enfim, vou fingir que eu deixei passar. Então, para multiplicar seus rendimentos. Cara, vou até ser sincero, eu não tenho conhecimento e a base disso, entendeu? Mas gostaria de aprender e gostaria de aplicar. Entendeu? Então, se você puder falar um pouco mais, não só para mim, mas como para quem está nos assistindo. Isso é muito bom, cara. Já que você não sabe, muitas pessoas que vão assistir esse episódio não vão saber, é porque, assim, a gente vive num cenário difícil economicamente falando. Quando a gente fala multiplicar seus rendimentos, vem à mente o seguinte ponto. Você saber alocar esse dinheiro que sobra no final do mês em algum ativo que vai gerar valor, vai gerar riqueza, vai gerar rendimento. Hoje, grande parte, eu não vou saber dizer um número, investe na poupança. E a poupança, ela perde para a inflação. A inflação desse ano, na verdade do ano passado, ela gerou em média de 6% ao ano. A poupança ela rende menos que a inflação. Ou seja, se você deixar um dinheiro guardado lá em um ano, ela vai render menos que a inflação. Ou seja, o seu poder de compra, ele diminui. Quando você não tem essa visão, você bota R$100 mil guardado ali na poupança e acredita que esse dinheiro está rendendo. Mas a inflação foi 6 e o seu rendimento foi 5. Você não ganhou poder de compra. Você diminuiu o seu poder de compra em 1%. Saber multiplicar seus rendimentos é exatamente isso aí. Onde eu vou alocar meu dinheiro, meu patrimônio, para ganhar da inflação. Ou então ficar no empate. Suponhamos que você não conheça tanto alguns rendimentos melhores que a inflação. Renda fixa tem CDBs, CDI, que rende 120% do CDI, que dá mais do que a inflação. Tem Tesouro IPCA, que é o índice da inflação no Brasil. Você pode investir na própria inflação e ganhar dinheiro com isso. Então, multiplicar seus rendimentos é exatamente isso. Você entender que a poupança ela não vai fazer você ganhar na inflação. E o poder de compra seu diminui. Então, assim, é você entender quais são esses temas, CDB, CDI, LCI, LCA. Tem vários títulos de renda fixa aí que rende muito mais que a inflação. E você me pergunta, é seguro? É seguro. Tem um FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que assegura você até R$250 mil. Ou seja, você pode investir até R$250 mil, que esse fundo que você está investindo, se quebrar, se o banco quebrar, ele tem como obrigação, por lei, te ressarcir esses R$250 mil. Até vou entrar num tópico que virou notícia, que é o Banco Master. Ele está com uma dívida gigante. O Fundo Garantidor de Crédito ele é 107 bilhões de reais. E o Banco Master, ele endividou com mais de 57 bi, eu acho. Ou seja, mais do que o próprio índice mais do que o próprio fundo é capaz de sustentar. Então fica nessa incógnita também se o Fundo Garantidor de Crédito é seguro ou não. Mas a princípio é. Ou seja, se você aplicar o seu dinheiro em um título de renda fixa, tem como lei,
pelo Banco Central esse fundo garantidor de crédito te segurar esses 250 mil reais. Então é seguro, cara. É só você estudar. É porque o principal ponto é estudo, né, cara? Não adianta nada você querer já entrar achando que sabe. Você foi humilde. Pô, não sei. Tem como você falar? É ser humilde. Entender que não conhecendo é preciso conhecer, né, Gabriel? Então multiplicar seu rendimento é isso, cara. Hoje, não só os títulos de renda fixa, mas eu falo para as pessoas mais experientes no mercado, tem ações também. Ações é muito variável, ou seja, tem chance de você ganhar a longo prazo. A longo prazo. A curto prazo, só se você for um day trade muito, muito profissional. Mas, assim, eu não indico para as pessoas que chegam para perguntar sobre esse assunto, ações. Porque é variável, corre risco de perda de valor. Então, por vários fatores, eu não indico ações. Mas renda fixa é super seguro, super seguro. Então, você que está nos assistindo aí, procure se informar um pouco sobre isso, entendeu? Porque é muito importante o conhecimento. Você chegou a esse ponto sobre a questão de ser humilde, de perguntar. Né? Muita gente tem medo de perguntar porque tem receio do que a gente vai falar, entendeu? Eu gosto muito de perguntar as coisas, gosto de aprender e eu não tenho esse medo de errar, né? Eu erro tentando acertar, mas se eu não sei, por que eu vou fingir que eu sei? É verdade, entendeu? Cara. E esse medo atrapalha, pô. Esse medo atrapalha de você tirar sua dúvida, de você tirar sua opinião, entendeu? Então, se eu não sei por que eu vou ficar falando, eu sei disso, mas chega na hora, cadê o argumento? Cadê o conhecimento que eu tenho? Eu não tenho. É verdade. Entendeu? Então, eu prefiro perguntar, ser sincero do que omitir ou mentir sobre o que eu tô falando. Entendeu? Até porque meu ponto forte aqui, como todos sabem, é alta performance e desenvolvimento. Finanças é algo que eu tô agregando, entendeu? Até porque, como a gente sempre falou no primeiro episódio, né, andar com pessoas que vão te levar para cima, pessoas que sabem mais do que você, entendeu? Então é esse ponto que eu quero chegar para todos que estão nos assistindo, principalmente. Para com esse medo de perguntar, para com esse medo de achar que as pessoas vão falar isso e aquilo de você. Apenas pergunte, tire suas dúvidas, não tenha medo, apenas pergunte. Isso é verdade, cara. Eu falo sobre livro muito. Eu li num livro do Robinson Crusoe, é um livro muito antigo, que ele diz assim, o medo do perigo é 10 vezes maior que o próprio perigo. Com certeza. Ou seja, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de chegar e perguntar, eu tenho medo de tirar dúvidas. O seu medo está sendo maior que a sua vontade de querer conhecer. O medo do perigo é 10 vezes maior que o próprio perigo. Ou seja, é preciso ter coragem e humildade, né, cara? É preciso ter coragem e humildade. Quando eu quis conhecer sobre esse assunto, foi exatamente isso que eu apliquei. Não ter medo, cara, de chegar e perguntar. Às vezes até me expor ridículo, mas faz parte, né, cara? Pra você crescer na vida, você tem que tomar algumas decisões que às vezes são difíceis, né? Até porque quem me conhece sabe que eu tinha muita vergonha. Pra mim, hoje, estar fazendo esse podcast tá sendo uma coisa incrível, porque eu era muito tímido. Eu, na verdade, não sabia me comunicar direito. Né? Não vou dizer que eu ainda não sei, mas estou estudando para isso, né? Porque eu estou procurando, entendeu? Tem uma diferença entre você querer e você procurar, pô. É verdade, cara. Mas é importante isso aí mesmo, cara. Sempre buscar conhecimento. E a comunicação, eu acho que é o principal ativo que o ser humano tem, além do conhecimento. Porque se eu tenho uma ideia e eu quero reportar essa ideia para alguém, eu tenho que saber me comunicar. E a comunicação não é só verbal. É comunicação não verbal, é postura, é a fala, o jeito que você fala, a forma como você se veste, tudo isso é comunicação. Muita gente às vezes confunde comunicação só com a fala, né? Mas a forma como você se porta na sociedade, a forma como você fala para a sociedade, isso aí conta muito, né, cara? Isso credibilidade, tem que ter credibilidade no que fala. É o que você fala, é como fala, né? Exatamente, isso aí. Acho que a comunicação é um dos principais pontos. Invista também nisso aí, né, Gabriel? Você tá até lendo um livro aí sobre esse Sim, bastante. tema. A gente não vai fugir muito, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem aprendido na comunicação, no estudo sobre comunicação. Cara, eu tenho aprendido muito sobre postura, sobre uma conduta, né, de como você se comportar, né, diante de públicos, né, pessoas, como você chega, como você sai, como você fala com as pessoas, como eu vou repetir novamente, né, o que você fala, como você fala, né? Porque isso muda totalmente a trajetória do argumento, totalmente a trajetória do que você está abrangendo para essa pessoa, entendeu? Então eu estou estudando muito sobre comunicações, muito sobre como ter proatividade, como ter uma conduta certa, sobre ter prioridades, sobre ter virtudes, valores, isso tudo é importante, que se condiz uma conduta a um comportamento, entendeu? Então eu quero ser um cara de valor e eu vou ser um cara de valor estudando, aprimorando meu conhecimento, principalmente sobre virtudes e valores, que são coisas primordiais que a gente precisa ter.
Verdade. Voltando ao tema do livro, tem uma frase que eu achei super interessante e se encaixa exatamente no momento que a gente vive no Brasil e vive há bastante tempo, que é a seguinte: nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Você faz uma análise, cara, e percebe que os Estados Unidos e a China... Hoje a China é uma das grandes potências mundiais e os Estados Unidos sempre foi, né? Sempre foi, não. Dos tempos pra cá tem sido. E eu faço a comparação com o nosso país, o Brasil, e com os Estados Unidos. Você faz uma pesquisa, quantos por cento da população americana investem, não só em ações, investem para o futuro, investem em uma aposentadoria digna. Muita gente. Grande parte da população americana investe nisso aí. Aí você faz uma pesquisa no Brasil. Quantos por cento da população brasileira investe em renda fixa ou em ações ou na aposentadoria? Mano, é menos de 5% da população brasileira. Então, assim, essa frase se encaixa muito nesse contexto de a nossa prosperidade como nação, a riqueza da nação, ela depende muito da riqueza dos indivíduos. Isso. Hoje, grandes nomes do mercado, os mais ricos do planeta, tá onde? Tá nos Estados Unidos. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o dono da Nvidia. Então, assim, por que os Estados Unidos são uma potência? Porque a potência dos Estados Unidos não é só o dinheiro, mas as pessoas. Entendeu? A nossa prosperidade como nação depende muito da gente. Ou seja, se você se educar, se você pensar em crescer, progredir, automaticamente o país melhora, cara. E assim, quando você estuda mesmo e aplica, cara, não tem como você não mudar. E o nosso país é gigante, o nosso país é rico, mas as pessoas muitas das vezes não é que se nega, mas elas não se preocupa, cara, né, de buscar uma coisa, não só na parte financeira, mas em todos os aspectos. Eu vejo que é uma sociedade que se preocupa mais com as festas do carnaval, com certeza, do que entrar num curso gratuito do qualquer instituição que seja de educação, que dá um curso gratuito. Então, assim, por que a sociedade não... Por que o Brasil não cresce? Não é porque... É claro também que quando entra um político que não visa um contexto econômico positivo, vai falir o país. Mas, assim, também, a sociedade, cara. É por conta das pessoas. Pô. Exatamente, cara. E, assim, acho que a mentalidade muito de escassez, de pobreza... Eu não sou milionário, o Gabriel não é, mas, assim... Tudo vai da sua mentalidade, né, cara? Isso. Tudo vai da sua mentalidade. A mentalidade é a base de tudo, pô. Exatamente. E nosso Brasil necessita de transformações, cara. Hoje os números vêm melhorando, hoje existem mais pessoas que estão ingressando nesse mundo de investir, de melhorar, mas ainda é muito pequeno ainda pelo tamanho que a gente é, né? Com certeza. Até porque as pessoas, elas acham que não precisam disso. Entendeu? Elas acham que não vai... progredir da forma que a gente quer, prosperando, né? Cara, eu acho esse modo muito errado de pensar das pessoas. Às vezes as pessoas levam a vida muito na brincadeira. E te falar, se você levar a sério, se você estudar pelo menos um pouco, começar a mudar um pouco sua mentalidade, quanto mais cedo você fizer isso, melhor, né? As pessoas gostam de viver só o momento, viver hoje, mas esquece do amanhã, entendeu? Tudo bem que a gente não sabe dias de amanhã, mas a gente não pode viver hoje sempre esquecendo do amanhã. É verdade. Entendeu? Porque as pessoas, ela não se valoriza, ela não cuida tanto da parte financeira, quanto da parte física, quanto da saúde. Não cuida, pô. Aí fala que a culpa é de fulano, de ciclano, porque é muito mais fácil colocar a culpa nos outros do que colocar a culpa em si mesmo. Entendeu? Porque isso é escolha. Isso é escolha. O que eu tava conversando com uma pessoa sobre isso... Cara, uma pessoa ser gorda é porque é por uma opção dela. Não é porque ela quer, é opção. Porque se você cuida do seu corpo, automaticamente você não vai ser gorda. Ou você gordo. Porque ser gordo é uma opção. É a mesma coisa que você escolher mudar de vida ou não. Entendeu? Só que as pessoas preferem culpar o político, culpar o país, do que culpar a si mesmo. Porque não se melhora a si mesmo, pô. Isso é fato. Entendeu? Isso é fato. Então, a maioria de grande parte da população é assim. É meio polêmico falar sobre isso, mas é verdade, cara. Eu li uma vez uma charge que era assim. Existia dois personagens, ele falava assim, um falava, só se vive uma vez. Aí o outro personagem falava assim, não, só se morre uma vez. Vive-se todos os dias. O brasileiro pega essa pequena frase, só se vive uma vez, e aplica pro cotidiano. Ela ganha 1.000, ela gasta 1.000, ela só vive uma vez. Não, só temos o hoje. É claro que a gente não sabe do dia de amanhã. É claro que a gente não sabe do dia de amanhã. Isso aí eu não tô dizendo que eu sou um... Então, só se vive uma vez. Esse é o grande ponto. As pessoas sempre erram nesse sentido. Não, só se morre uma vez. Eu tô vivo hoje, eu tava ontem. Anteontem eu tava. Desde quando eu nasci eu tô vivo. Então não só se vive uma vez. De lá pra cá eu vivi muito. Agora quando eu morrer eu só vou morrer
neste dia que eu morrer. Então só se vive uma vez é a falácia. Ela fala, não, eu vou comprar essa blusa de R$1.000, essa blusa de R$500, porque só se vive hoje, vai que amanhã eu não tô vivo. Mas vai que amanhã você está endividado. Né? Essa cultura do curto prazo, as pessoas são muito imediatistas, cara. O brasileiro é muito imediatista, ele quer um resultado rápido. Você vê hoje, não tem na TV aberta, não tem em anúncios, um contexto voltado para assim, ó, invista seu dinheiro, invista educação financeira, mas tem assim, ó, Betano, todas as bets estão nas propagandas. Por quê? As pessoas gostam do curto prazo, cara. Ela botar R$10 ali já quer ganhar 100. Porque ela não, eu vou entrar na Betano, em qualquer site de aposta aí, e vou ganhar dinheiro. Mas ela não quer pegar o dinheiro dela e investir na renda fixa e guardar, entendeu? Entendeu? Verdade. Porque ela sabe que o resultado não vai vir agora, cara, vai demorar, né? As pessoas são imediatistas, cara. Porque não tem paciência, as pessoas não têm paciência também. Verdade. E acha que tudo vai acontecer na hora que elas querem. Não é assim, forma. Cara, não é assim. Eu quero. A minha maior vontade é ver o brasileiro prosperar. Como a gente estava falando aqui recentemente nos bastidores, hoje a gente está fazendo investimento que não está tendo retorno financeiro, porque o nosso principal ponto, o que a gente defende aqui é o impacto social. É as pessoas verem e mudar a mentalidade e, consequentemente, mudar a realidade. O impacto social que conta, cara. É assim, a sociedade, a nação brasileira precisa, cara. Precisa não só da gente, nós dois, mas precisa de muito mais gente que defenda esses pontos, que debata esses pontos, que faz as pessoas mudarem, porque a nossa nação é rica, cara. A nossa nação é rica, entendeu? O Brasil é rico, mas vai muito do que a frase falou. A nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduo. Se a gente não se capacitar, não estudar, não melhorar, a gente vai estar sempre vivendo na estagnação. Sempre dependendo de A, de B, para poder ter um investimento melhor. Hoje o Brasil não investe em tecnologia como deveria investir. Você entendeu? Hoje o agronegócio é uma potência, mas muitas das vezes falta investimento. Claro que a Embrapa, que é o que cuida do agronegócio, ela é uma grande empresa que investe sim, mas deveria ser melhor. Hoje grandes países como a China, cara, investe em tecnologia e avança de uma forma extraordinária. Você entendeu? Hoje, carro elétrico da China, cara, tá vendendo igual água. O Brasil tinha uma empresa chamada Gurgel. Foi a primeira empresa brasileira, se não me falha a memória, de dar início na criação de carro elétrico. Mas o país não soube tratar essa empresa. Quebrou. Como assim, cara? Um país que não cuida do bem maior, que é o seu próprio patrimônio. Você entendeu? É complicado, cara. Então tem muitos pontos que precisam ser mudados. E acredito que, vou entrar no ponto político, tem que mudar a Constituição. Porque não muda. As leis que eram rigidas há 50 anos atrás é a mesma de hoje. Não se aplica, não muda, nada. Então, assim, esperar a mudança de um político, cara, não vai vir. Não vai vir. Sim. Cara, não vai vir. Entra político, sai político, o Brasil continua a mesma coisa. É claro que, quando se entra um político que visa o livre mercado, liberal, a economia liberal, existe mais chance de crescer. Mas, cara, entra político, sai político, o Brasil não cresce. Mas tu vê que vai entrar político, sair político, mas vai mudar alguns pontos, vai melhorar alguns pontos, mas a grande maioria das coisas que acontece é só queda. Exatamente, cara. É triste, cara. É triste. E é como eu falei, a gente quer criar um impacto social. É preciso, cara. A nossa sociedade precisa demais disso aí, porque ao invés dela tirar 1 hora para assistir um conteúdo educacional, como esse podcast, ela prefere passar 1 hora assistindo Netflix. Às vezes não é falta de opção, é falta de prioridade. Sei. Ela tem muita opção, mas ela não prioriza aquilo que vai mudar ela. É igual a questão de falta de tempo também. A gente fala, não tem tempo, mas na verdade não é isso, é falta de prioridade. É verdade, essa falta de... Eu tô lendo um livro e ele entrou num ponto interessantíssimo. Eu sempre falo de livro, turma, porque a forma mais barata de mudar a mentalidade é lendo o livro. Com certeza. Hoje você encontra um livro de 30, 40 reais e que ela vai te dar um insight poderoso, vai transformar a sua mentalidade. Sim. Esse livro ele fala exatamente isso aí, o poder de 1 hora. Olha pra você ver, eu creio, não tô trazendo isso como verdade absoluta para todos os casos, mas eu creio que todo mundo tem 1 hora disponível em casa. Todo mundo. Agora o que essa pessoa tá fazendo com essa 1 hora que ela tem, eu não sei. Mas o poder de 1 hora. Dormindo. Hoje, uma pós-graduação, ela tem 360 horas. Uma pós-graduação. Isso aí não sei o que eu tô dizendo. É só pesquisar que você vai ver que é verdade. 360 horas. Se você tirar 1 hora do seu dia em um ano, que contém 365 dias, você terá feito uma pós-graduação. Real. Entendeu? Isso é verdade. Eu não quero fazer uma faculdade, eu não tô dizendo sobre faculdade, eu tô dizendo fazer uma pós-graduação naquilo que você conhece. Eu falo sobre finanças. Se eu passar 1 hora do meu dia durante um ano estudando sobre esse tema, eu vou ter feito uma pós-graduação.
Beleza, não vou ter o certificado, mas o principal ponto é o conhecimento. Isso aí. Se você passar uma hora do seu dia estudando sobre atividade física, exercícios, passar uma hora do seu dia, em um ano você terá feito uma pós-graduação, cara. Será que é falta de tempo ou falta de prioridade? Com certeza, falta de prioridade. Entendeu? Então esse podcast é pra isso, cara. É pra trazer alguns pontos, alguns paradigmas que tem que quebrar na mente da população. Porque ela vive num padrão, ela vive padronizada, que eu não tenho tempo, eu ganho pouco, eu não consigo, eu não posso. Cara, você vai sentar na mesa, eu nunca sentei, mas você vai sentar na mesa com um empreendedor de série, um cara que, chegou lá em cima, ele não fala que ele não tem tempo, ele tem um objetivo. Às vezes falta objetivo também, cara. Esses caras que criam grandes empresas, não só lá fora, como aqui no Brasil, tem exemplo da CIMED, e tem muitas empresas grandes aí, cara, fundadas por brasileiros que deram certo. Tem muita gente que saiu do zero, do menos zero, e fez acontecer, cara. Por quê? Teve a opção de viver do lazer, do entretenimento, ou investir. Eu tenho um ponto, cara, que Santos Dumont foi um brasileiro que criou o avião. Eu acho que se ele tivesse pensado pequeno, ele nunca teria pensado em voar. Com certeza. Você entendeu? Se ele pensasse como a maioria, ele nunca teria pensado em criar um avião. Ele só voou porque ele teve vontade de chegar mais alto. E a população, muitas das vezes, ela não pensa nisso. Ah, não, ser rico é ruim, exige muita responsabilidade. Ser pobre ainda mais. Ser pobre ainda mais. Você entendeu? É engraçado que quando você citou a questão da riqueza, né? O pessoal fala assim, pobre e rico, beleza. Dinheiro não traz riqueza, dinheiro não traz felicidade. Aí eu falo, mas pobre traz? Pobre traz felicidade. Não, desculpa, como assim? Tá, dinheiro não traz felicidade, mas pobreza traz? Eu quero entender essa parte, entendeu? Porque, será que ser pobre é felicidade isso? Ou ser rico é felicidade? Agora eu fiquei em dúvida. Literalmente fiquei em dúvida, Porque a pessoa chega pra mim e fala assim, riqueza não traz felicidade, então pobreza vai trazer, Verdade, cara. Aí eu não sei. Agora... O dinheiro ele não traz felicidade, ele traz facilidade. Isso aí. Né? Acredito que ser rico não tem a ver com riqueza financeira em si. Porque vai mais do estado de espírito, né? Eu creio que tem pessoas assim como a gente... Tem gente que é rica em conhecimento. Exatamente. Depende do ponto de riqueza que a gente está falando. Mas entre colocar um pobre e um rico. E, assim, você bota um pobre e um rico na mesa. Fulano, você precisa investir 100 milhões de reais numa instituição de caridade para impactar a vida de pessoas carentes. Quem vai ter poder para investir? O rico ou o pobre? Então, o dinheiro... Não tem como, cara. O dinheiro é bênção. Ele pode ser bênção ou maldição. Depende da forma como você usa e prioriza o dinheiro, né, cara? Isso aí. Na mão de quem entende, na mão de quem sabe, o dinheiro é bênção. Mas na mão de quem não sabe, é maldição. Então, não se trata de dinheiro. O dinheiro intensifica aquilo que você já é, né? O dinheiro não compra caráter. Se uma pessoa se corrompeu por dinheiro, não foi só pelo dinheiro. Foi porque ela já é assim dentro dela. Então, é isso aí, cara. Ser feliz ou ser rico. Porque dinheiro é uma ferramenta, né? Exato, cara. Exato. E vai entrar num outro ponto também, que a gente está debatendo, mas não foi tão a fundo, que é investir em conhecimento. Cara, a Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Aí vocês perguntam, mas o que é conhecimento, João? Gabriel, o que é conhecimento? Cara, conhecimento pra mim é algo que você estuda e você absorve automaticamente com aquilo que você está estudando, né? Por quê? Por exemplo, eu tô estudando sobre educação física. Automaticamente eu tô lendo dali, tô exercendo aquela função do meu estudo, às vezes tô colocando na prática para entender um pouco melhor, mas o conhecimento ele fica na nossa mente, né? Absorvido aqui porque não vai sair daqui, entendeu? Então, para mim, conhecimento é basicamente isso, entendeu? Porque dizer que é ao contrário não é, porque como você absorve um conhecimento? Absorver um conhecimento significa que ele está na sua mente, né? Porque você aprendeu aquilo, você estudou e você aprendeu. Então, automaticamente, você acaba adquirindo esse conhecimento. Mas não, eu tenho certeza que para você é totalmente diferente. Não. É basicamente isso aí também. Basicamente isso aí. E a forma, como eu estava dizendo, a forma mais barata de você adquirir conhecimento é lendo. A leitura tem um poder tão grande. Não a leitura de roteiros curtos. Eu digo a leitura aprofundada de um determinado assunto. Ela tem o poder de transformar a sua mentalidade. E eu penso que ler é super importante. Eu penso e defendo. Eu adquiri conhecimento lendo.
eu não tenho esse preconceito de dizer. Eu não investi num curso caro sobre finanças. Eu não comprei nenhum curso caro. Eu comprei um livro. Depois eu comprei outro livro. Depois eu comprei outro livro. Ao todo, quando eu comecei a minha transformação financeira, eu li em um ano 16 livros sobre investimento. E eu li um livro do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente, 700 e poucas páginas. Foi melhor que um curso. Você entendeu? Foi melhor que um curso. E depois eu li outros livros. E tenho lido, eu sempre leio, cara. Estou em constante leitura, eu sempre leio. Para mim, a leitura é um lazer. Não só busco conhecimento, mas como eu também me divirto. Eu entro naquela época, como eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Cara, tem um personagem chamado Arcade. Eu fico viajando pensando, cara, como era viver naquela época? O que essas pessoas pensavam sobre o futuro? O que elas programavam para a vida? O que elas pensavam sobre família, sobre dinheiro, sobre tudo isso? Então, ler vai quebrar muitos gelos na sua vida. Ler é importante pra caramba, cara. E pra quem não tem hábito de ler, normalmente você indicaria o quê? Ah, boa pergunta, cara. Eu não tinha hábito de ler. Eu também, literalmente, eu também não tinha. Cara, sabe por quê? O que me incentivou a ler? Lá em Minas Gerais, eu estudava na escola. E assim, todas as garotas liam. Só que lia romance. E eu era muito, assim, eu tinha uma dificuldade de chegar pra conversar com essas garotas. A minha esposa vai ver. Calma aí, amor. Assim, eu pensei, cara, como eu vou chegar pra conversar com essas garotas se eu não tenho nada de conhecimento, nada, que assunto que eu vou falar pra ela? Pô, te achei linda. Não vai pegar. Aí eu tinha um professor da língua portuguesa que falou, João, primeiro, você tem que melhorar a sua comunicação. Você fala muito feio. Fala muito errado. Pensei, pô, cara, mas como eu vou melhorar minha comunicação? Lendo. Falei, ler não dá não, cara. Ler é horrível. Aí o primeiro livro que ele me indicou foi o Dom Casmurro, Machado de Assis. Aí, cara, nesse livro tem um assunto muito interessante, que é Bentinho e Capitu. Fica naquela incógnita, traiu ou não traiu, quem leu já sabe muito bem o que eu tô falando. Aí eu pensei, pô, cara, isso aqui vai gerar um assunto. Eu li esse livro todo, demorou pra caramba, pra mim chegar pra conversar com alguém demorou muito. Aí eu li esse livro todo, cheguei pra garota, pra ela, pô, Capitu traiu ou não, Bentinho? Essa garota já tinha lido do Machado de Assis, assim, de cabo a rabo. Aí ela, o que você acha? Eu falei, eu acho que sim. Aí ela, acho que não. Aí a gente começou a debater, ou seja, resumindo, o que me fez querer ler foi ser mais comunicativo. Então você pensa, quem não tem o hábito? Cria o hábito, cara. Você já nasceu treinando na academia? Não. Então assim, eu não consigo. Cara, real. Como criar o hábito? Comece. Por alguma coisa, não precisa ser só pra conversar com a garota, não, é? Entendeu? Cria o hábito, cara. Quem não tem um hábito, cria um hábito, cara. A transformação começa no hábito, né? Com certeza, até porque eu fiquei rindo nessa parte de... Mas é engraçado, cara. Caramba. Aí, mas resumindo também, só pra finalizar. Conversei, só conversei mesmo. Só conversei. Porque ler só te ajuda a comunicar, não ir além. Real. Vai falar. Cara, eu fiquei pensando nesse negócio que você falou, nasceu treinando, né? Mas é isso, cara. Eu também não tinha o hábito de ler, né? Mas o meu mentor me perturbou, vamos dizer que ele me perturbou mesmo pra eu começar a ler. Teve um momento que eu omiti pra ele sabe disso. O tio tava lendo, né? Porque ele falou assim, você tá lendo o livro? Aí eu, pô, tô mesmo, tô. Aí ele, tá lendo mesmo? Aí eu, tô. Aí tá. Aí, num belo dia, ele fez uma pergunta aí em relação ao livro, porque eu não tô lendo o livro. Aí eu sei disso. Eu falei, eu sei que você sabe. Mas aí, depois disso, eu tomei vergonha na cara. Mas aí eu comecei a ler, entendeu? Aí foi o primeiro livro, Segredos da Mente Bilionária. Só que aí, pô, pra mim tomar um choque de realidade, é porque no início a gente fica, pô, não vou fazer isso. Porque eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas eu não consegui, entendeu? Mas aí depois quando a pessoa te perturba ali, fica te enchendo o saco ali, tu já sabe que tu vai ter que fazer aquilo ali, entendeu? Aí eu comecei. Aí eu tomei vergonha na cara e comecei. Aí que mudou minha mentalidade, pô. Que aí mudou minha forma de pensar, minha forma de agir. Uhum. E ele mesmo notou a diferença em mim, entendeu? O modo de me comportar, o modo de eu falar, de agir, entendeu? Tudo isso. Aí eu fui mudando. E quando eu gravava aqueles conteúdos falando no Instagram, né, ele também teve uma diferença, ele notou essa diferença em mim. Entendeu? Que aí realmente comecei a ler o livro. Porque da última vez eu tinha omitido pra ele. Ele sabe disso. Entendeu? Mas aí você perguntou sobre quem não gosta de ler. Mas hoje
com o avanço da inteligência artificial, cara, tem muitas formas de você aprender alguma coisa. Tava falando pra você no carro, pô, hoje tem ferramentas como o ChatGPT, que, pô, você faz um prompt, comando, eu quero saber sobre emagrecimento. Você precisa também passar pelo nutricionista, tô dizendo que você não precisa. Mas você bota um prompt ali, um comando, faz basicamente o que você quer saber, que ele vai te dar pronto. Pronto aqui, ó, toma. Agora você tem que estudar, tem que ler. Sobre também o avanço da inteligência artificial, quem não souber usar vai ficar pra trás, cara. Real, isso é verdade. Cara, o mundo, ele evolui muito rápido. Então é muito tecnológico, cara. Cara, ó, assim, a gente tá falando de um livro que conta uma história remota há 4.000 anos atrás. A tecnologia da época, pra você ter ideia, eu tava estudando um pouco sobre a cidade da Babilônia, pra época, ela já era tecnológica. Não no sentido de internet, porque não existia. Digo no investimento ao cultivo, a forma de desviar água para levar para determinado ponto, ou seja, era muito tecnológico para aquela época. Aí você pensa, o quanto as coisas mudaram de lá para cá. Você entendeu? Então, assim, se adaptar é importante, cara. Se adaptar a conhecimentos. Aprenda com as coisas que já foram passadas, mas aprimore pro seu cotidiano. Hoje, cara, a inteligência artificial vai deixar muita gente para trás. Com certeza. Entendeu? Então, o mundo avança e você sempre fica no mesmo ponto. Então, você vai ficar para trás. Cara, te falar, o pessoal da academia, eles estão querendo colocar facial para poder entrar, né, na academia. Cara, isso, eu me interliguei com outra situação que eu vi, que estão substituindo os trabalhadores para poder deixar a tecnologia. Entendeu? Então, e é muito mais assertiva, né, cara? E tá ficando isso mais pra frente, daqui a pouco as pessoas vão ficar desempregadas pra virar só tecnologia. Exato. E um exemplo disso, eu acho que os ônibus, vamos botar aí como referência, 731, 737, esses ônibus assim, vai tudo perder pro BRT, cara. O BRT, ele literalmente ele é muito mais econômico, entendeu? O cara não precisa nem de marcha pra poder dirigir o BRT, entendeu? E daqui a pouco esses ônibus que soltam fumaça o tempo todo, poluindo, né? Vai ser trocado pela essa tecnologia, entendeu? E cada vez mais pessoas vão perdendo emprego por conta da tecnologia. Então, se não agregar tecnologia na vida de vocês, cara, literalmente vocês vão ficar muito para trás. É verdade. Mais do que já estão. Verdade. Quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que trazer também pro cotidiano, né? O que a gente tava falando. É o que você falou, cara. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, cara, é uma loucura como o mundo se transformou muito rápido, cara. Com certeza. Muito rápido. Então, hoje você não consegue discernir o que é IA, o que é real, porque tem gente ganhando muito com isso aí, cara. Muito. Isso. Quem imaginaria que hoje ia ter esse avanço? Que muita gente ia perder emprego. A gente pensava, pô, tem profissões no futuro, que o futuro já é hoje, que vão ficar pra trás. Hoje, o futuro é hoje, cara. Amanhã é um futuro ainda mais promissor com o avanço da inteligência artificial. Então, investir em conhecimento é também estudar sobre essas ferramentas, né, cara? Hoje em dia, cara, para o cara escrever um livro, cara, para ler um livro com embasamento, com conhecimento, fica difícil, porque o cara pega uma inteligência artificial, cria o livro, só entrega o ponto, o livro fica pronto, talvez não tenha profundidade. Então, invista também nessas ferramentas, cara, né? Como você falou, cara, o BRT. Ou seja, um transporte público, mas que está avançado, deixando para trás o ônibus normal, né, o convencional. Então, assim, a gente já vê na sociedade o impacto que tem. E aqui no Rio, o prefeito, né, cara, ele tem feito um projeto voltado para inteligência artificial, que tem a OpenAI, eu acho, não sei, o Oracle, eu acho, que está investindo nisso aí. Para o Rio de Janeiro ser um dos grandes polos da América Latina, investindo na inteligência artificial. Então, assim, você repara e vê, cara, o mundo as coisas estão passando muito rápido. E investir em conhecimento é isso aí, você saber se adaptar, saber usar ferramentas que vão te impulsionar, né? Então, assim, se não usar, cara, eu já uso inteligência artificial para muita coisa mesmo. Eu sento lá na minha cadeira, eu pego o meu telefone, vou lá, ó, vou no ChatGPT, pesquiso o que eu tenho que pesquisar e ele me traz um panorama completo. É importante. Mas conhecimento, eu acho que é o maior ativo que o ser humano pode ter. Com certeza. E, cara, te falar, as pessoas às vezes não ligam para isso. Não ligam porque o mundo tá mudando, ele tá transformando em algo mais tecnológico, mais, como eu vou dizer, trocando o que é realmente aquela virtude, mano, de, pô, como, vou botar esse significado. As crianças hoje em dia, mano, na rua, tu não vê as crianças brincando na rua, mano, tu não vê mais, a juventude acabou, mano. Aí depois o pessoal fala, eu tenho que aproveitar a juventude. Que juventude?
Que juventude é essa? Que o mundo tá tecnológico, você vai numa festa, todo mundo tá no telefone, mano. Cara, doideira, né? Cara, surreal, cara, literalmente. Eu sentava na mesa com meus amigos e conversava. Hoje em dia, como é que eu vou sentar na mesa e conversar com meus amigos se estão tudo no telefone? Tudo no telefone, é verdade. Entendeu? Então, literalmente, não tem como. E muitas das vezes tá no telefone buscando entretenimento, né? Isso aí. Cara, é uma loucura, cara. Isso aí. Pô, não tem tempo, ela sempre fala, não tem tempo, mas ela pega o telefone e fica uma hora no Instagram rolando reels. Caraca. Isso é verdade. Pô, então assim, precisa ter essa transformação, cara. E assim, a gente vai entrar num ponto aqui, num interessantíssimo, que é o que a gente defende, que é a transformação de mentalidade. O podcast tem um cérebro, eu tenho a tatuagem do cérebro aqui, ou seja, pra mim tudo tá ligado à mentalidade. Tudo. Que é, cultive uma mentalidade de riqueza. Gabriel, fala pra mim, o que é cultivar uma mentalidade de riqueza? O que é uma mentalidade de riqueza? Não no termo financeiro, mas eu digo uma mentalidade próspera. Acho que cultivar é mais preservar, né? E ter essa mentalidade de riqueza é não só prosperar, mas... Até porque, cara, como eu falei, a diferença entre rico e pobre é a questão de você... Se você quer algo bom, você tem que ter uma mentalidade de riqueza para ter esse algo bom. Entendeu? Porque não adianta você ser pobre e querer almejar coisas grandes se você não quer mudar essa mentalidade para a riqueza para ter essa coisa boa. Entendeu? Porque coisas boas são caras. Minha avó sempre falou para mim, se você gosta da vida cara, você tem que trabalhar para poder usufruir da vida cara. Então eu tive que mudar minha mentalidade. Não adianta, como é que eu vou comprar uma coisa cara se minha mentalidade é de pobre, se eu não consigo crescer? Entendeu? Então, cultivar é preservar, pô. Preservar essa mentalidade de riqueza. Falou tudo, cara, falou tudo. E mentalidade de riqueza, talvez as pessoas que nos conhecem pessoalmente falam, mas vocês nem são ricos, como é que tem esse negócio de mentalidade de riqueza? Aqui a gente não tá falando sobre dinheiro, tá falando sobre mentalidade. E mentalidade, cara, é uma reprogramação. Você tem que sentar e entender o que eu penso sobre a minha vida, o que eu penso sobre quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou capaz. É uma autoanálise, né, cara? É você enxergar a si mesmo como você deveria ser, de fato. E mentalidade de riqueza, pra mim foi assim, eu mudei minha mentalidade reprogramando algumas crenças, porque eu nasci num contexto social muito humilde. Sou do interior de Minas Gerais, e assim, meus pais não eram ricos. E eu percebi, cara, que se eu não tô reclamando da vida que eu vivi. Não tô. Pelo contrário, eu sou muito grato aos meus pais por terem me dado a educação que eu tenho. A principal diferença nem foi o dinheiro, foi a educação. Porque tem muita gente boa, financeiramente falando, na época que eu vivi, que hoje não tem essa mentalidade que eu tenho, não tem a vida que eu tenho. De paz, de tranquilidade. Então, assim, me educaram super bem. Só que eu nasci num contexto social, cara, muito difícil. Por nascer no interior, não ter acesso a nada, às vezes faltava ter uma calça nova pra ir pra escola. E eu não tô falando pra comover ninguém, não, até pelo contrário. Quero incentivar vocês. Então eu percebi, cara, que se eu continuasse com aquela mesma mentalidade do meu pai, da minha mãe, que não tiveram acesso a tudo que a gente tem hoje, eu ia cultivar os mesmos resultados. Cara, eu decidi sair. Um ambiente, cara, quando eu decidi sair de Minas Gerais, com 16 para 17, uma loucura. Uma loucura. Não façam isso em casa. Eu saí com 17 anos de casa e minha mãe falou, João não vai. Tava em plena pandemia, estourando. Ou seja, eu tive que terminar os estudos remotamente, pelo telefone. Consegui. Terminei os estudos. E eu pensei, cara, o ambiente vai ter que transformar minha vida, cara. Eu tenho que transformar, mas eu nunca tava mudando a mentalidade. Mudei de ambiente. Só mudar de ambiente não basta também. Você tem que mudar a sua mentalidade. Eu mudei de ambiente, de Minas Gerais, do interior, pra cidade grande, Rio de Janeiro. E eu consegui achar oportunidades. Eu sempre quis muito, cara, crescer na profissão que eu tava. Até assumir o posto de gerência. Cara, parece que é um papo coach, mas não é, cara. Não é papo coach. Cheguei na empresa, acordando 4 horas da manhã, chegando 9 horas da noite em casa, recebendo relativamente pouco. Pouco. Mas, Gabriel, eu percebi que ali tava, cara, me dando oportunidade. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade porque ela não sabe reconhecer a oportunidade. Elas perdem chances de ganhar chances. Falou tudo. Entendeu? Aí, cara, eu falei, pô, vou me empenhar. Aí, mas eu pensei, cara, eu tenho que mudar a mentalidade. Tem que mudar. Eu melhorei minha mentalidade. Falei, cara, eu sou um cara que preciso melhorar minha comunicação. E eu mudei minha mentalidade. De funcionário que só fazia uma função, eu percebi, cara, se eu fizer outra função, eu vou ganhar mais. Eu tenho que ter destaque aqui dentro. Não pra me achar melhor, mas eu tava mudando minha mentalidade, cara. Aí o patrão falou, João, você tá capaz de fazer isso aí. Jogou pra lá, aumentou o salário.
Irmão, em 2 anos, eu acho que o patrão me deu 3 promoções. As pessoas, mas como eu sou promovido? Primeiro, se doe. Se você não é dono do negócio, se doe pra empresa que você tá trabalhando, cara. Começa a mudar. Mentalidade. As pessoas acreditam que o patrão é seu rival. Ah, não, eu sou rival do meu... Não é, cara. Às vezes ele tá te dando a chance pra você crescer financeiramente, você tá jogando fora. Então eu cheguei de Minas Gerais sem nada, cara. Gabriel, sem nada. O dinheiro da passagem que me deu foi o patrão mesmo, que ele me pagou pra poder vir. Hoje, graças a Deus, eu tenho a casa tranquila, eu tenho imóveis novos, eu tenho uma qualidade de vida super boa, graças a Deus. Foi tudo mudando a mentalidade. Primeiro, eu mudei o ambiente e mudei a mentalidade. E não convivi com as pessoas no mesmo contexto social que estava no meu. Chegava no dia do pagamento, as pessoas iam beber. Cara, eles me chamavam de metido. Cara. Como é que eu sou metido? Eu não tenho nada. Ah, você é metido, não sai com a gente porque a gente é pobre. Eu falei, também sou pobre, cara, só que eu quero mudar. Eu quero mudar minha realidade, cara. E se eu continuar na pegada que vocês estão aí, eu não vou mudar. Mudei minha mentalidade, mudei minha realidade. É por isso que eu prego essa frase, cara. Só muda a realidade quem muda a mentalidade. Não só a mentalidade, mas como o comportamento também. Mas eu acredito muito que a mentalidade e a maturidade tem a ver com a idade. Por quê? Muita gente fala assim, pô, eu sou novo. Mas se você é novo e escolher mudar, aí você vai mudar. Não adianta, eu chego pra pessoa e falo, você é novo. Cara, se você é novo, aproveita quanto pode. Você pode errar muito e você também tem o direito de escolher. Entendeu? Um amigo meu, ontem eu tava conversando com esse amigo meu, 16 anos, eu falei, cara, maturidade e mentalidade tem a ver com escolha e não idade. Porque todo mundo que acha que maturidade e mentalidade tem a ver com a idade, mas não é com a escolha, pô. Se você escolher mudar com 16 anos agora, daqui a 4 anos você pode estar muito bem de vida e tranquilo, com 20 anos de idade. Aí você pode aproveitar a hora que você quiser, a sua juventude, que você diz que é juventude. Porque hoje, pra mim, no mundo de hoje não tem juventude, filho. Hoje não tem, porque o mundo que a gente vive hoje não tem como ter. Dizer que é realmente uma juventude, uma criação, ou até brincadeiras. Não tem como dizer que o mundo de hoje serve isso, porque se a brincadeira é mexer no telefone enquanto todo mundo tá tentando conversar, isso não é brincadeira pra mim. Então eu acho que maturidade e mentalidade tem a ver com a escolha e não com a idade. Falou tudo, né, cara? E é isso, cara, é isso. Então, assim, a gente tá indo pro final de mais um episódio. Mais uma vez a gente tem trazido ferramentas, não ferramentas, mas conceitos, temas que precisam ser estudados de forma ávida. É preciso sentar na cadeira e se desdobrar para poder entender. E, cara, eu mudei minha realidade quando eu mudei minha mentalidade. Eu preciso fazer com que isso alcance mais pessoas e que mais pessoas consigam entender sobre isso. A sua maior riqueza é aquilo que você é dentro de você. Porque, às vezes, para ganhar 1.000, você tem pensamento de 1.000, mas para ganhar 10.000, você tem que ter pensamento de 10.000. Tem que mudar, reprogramar suas crenças de identidade. Então, isso é, cara, super importante. Para entrar no finalzinho, Gabriel, fala sobre o que esse projeto que a gente tem feito tem mudado na sua vida. Cara, tem mudado bastante coisa, porque primeiro veio da questão da minha timidez, né? Eu já era tímido e isso fez com que eu evoluísse muito mais. E a diferença foi que eu tô ajudando pessoas. Sempre foi o meu propósito ajudar pessoas. Eu encontrei isso dentro de mim e falei, cara, esse é o meu propósito e é o que eu vou fazer. Ajudar pessoas, não importa como que seja. Seja transmitindo de acordo com o podcast, seja conversando sobre uma mentoria, seja dando um conselho, mas o meu objetivo principal é ajudar pessoas. Então isso tem me ajudado e muito, porque quando você ensina, você também aprende. Pô, verdade, cara. Verdade. E quando a gente defende esses pontos, às vezes as pessoas pensam, você tá falando isso pra... Bobagem, né? Bobagem, esse negócio, você quer ganhar dinheiro. A gente só tá gastando. Isso aí. Isso aqui não é reclamação. É um ponto que a gente só tá gastando. A gente não tá tendo retorno financeiro. Mas os retornos que as pessoas chegam e falam, pô, João, pô, Gabriel, aquilo que você falou mudou de fato a forma como eu vi a vida. Insights, né, cara? É aquela chave que você vira na pessoa que você não precisa estar perto para fazer isso. Foi através da internet, através desse podcast que a gente tem feito isso. E, cara, esse projeto que a gente criou, para mim, foi um dos mais importantes desse ano. Também. Porque eu queria muito, cara. Talvez a gente alcance 100, 200, 300, 400 mil pessoas. Não sei quantas pessoas a gente vai alcançar. Mas se a gente transformar pelo menos dessas 300, 400 pessoas, transformar 100, 50 e essas 50 transformar mais 50 e mais 50, a gente terá feito o trabalho completo. Claro que o resultado financeiro ele é visível, cara. Não estou dizendo aqui também que a gente não vá buscar e almejar ter
ter um resultado financeiro. Claro que a gente vai ter. Só que as pessoas são o maior bem que a nação tem. Eu botei no meu perfil, você pode até depois me acompanhar lá no Instagram, é eu, João Paulo EA. A prosperidade do mundo são as pessoas. São elas que criam avião, são elas que criam jato, são elas que criam tudo. Isso aí. Se hoje tem inteligência artificial, é porque um ser humano criou. Então, se você investe em pessoas, cara, a transformação ela é surreal. Com certeza. Gabriel, então é isso. Mais um podcast finalizado. Sentimento de dever cumprido, né, cara? Todo finalzinho de podcast é isso. Aquele sentimento, cara, é muito bom. Boa. Então, pessoal, vou deixar aqui novamente as minhas redes sociais. No Instagram é eu, João Paulo EA. No TikTok, João Paulo EA. No YouTube, a gente tá como Os Mentores Podcast. Divulga suas redes sociais. O meu é o TikTok é Gabriel _Murat 10 e no Instagram é Gabriel _Murat com 2T. Show. Então, obrigado por estarem conosco aqui e vamos finalizar mais um podcast.